Olha, amados, nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Do 31 ao 39. Eu vou trazer uma reflexão bíblica nessa oportunidade, de grande importância para o posicionamento cristão. Um alimento de fortalecimento espiritual para o povo de Deus. É importante, na época que nós estamos vivenciando, você entender quem é você em Cristo. Você saber a condição a qual o Senhor te colocou. Quem é você sendo um cristão, sendo um servo de Deus, sendo um filho de Deus, e é isso que nós vamos refletir nessa oportunidade. Livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, eu vou ler como está na versão da minha tradução, que é a revista e atualizada. Acompanhe na sua Bíblia, como estiver na sua tradução. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Podem se assentar, meus queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto, eu fiz questão de fazer a leitura abrangendo do versículo 31 ao 39, para que você visse dentro da essência com que o apóstolo Paulo deu ênfase a esse assunto aqui no livro de Romanos, escrevendo essa carta aos crentes da igreja em Roma. E nós vamos aqui nos ater a um versículo. Eu queria chamar a atenção de você o seguinte: eu vou pegar um versículo e nós vamos tratar com esse versículo o contexto que ele aborda. Amém? Amém. Porque uma das coisas em teologia é
para nós termos uma interpretação clara do texto na palavra de Deus, ele tem que ser abordado a leitura do texto e o contexto. O que é o contexto? É o que está antes e o que está depois. Então, dentro do contexto, você analisa o texto. Então, amados, uma das coisas que eu quero sempre trazer na igreja, a importância de nós meditarmos sempre na palavra do Senhor de uma maneira cristocêntrica. O que é isso? É nós sempre colocarmos o foco da nossa mensagem, do tema que nós tratamos, do assunto que nós enfatizamos, da abordagem que nós fazemos na palavra de Deus, centralizada na pessoa de Cristo. Amém. E aí nós vamos estar pregando de maneira correta, porque nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Então, amados, por exemplo, uma doutrina teológica que foi teve prejudicando muito, andou se espalhando muito no início da obra da igreja aqui na terra, principalmente nos 4 primeiros séculos que a igreja estava propagando o evangelho. Uma doutrina teológica que se expandiu foi a de Pelágio, foi o pelagianismo, chamado pelagianismo. Uma doutrina teológica trazida por Pelágio de Bretanha. Essa teologia dele, ele colocava que o homem poderia se salvar a si mesmo. Ele não era para ser dependente da graça salvadora de Cristo. O homem podia, pelas suas obras, se salvar. E ele trouxe essa doutrina e andou perturbando muito a igreja do primeiro século, ano 400 e alguma coisa da era cristã. E essa doutrina perturbou durante um tempo, até que houve oposição e oposição contra esses ensinamentos, porque o cristão tem que entender que ele é salvo pela soberana graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo e pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, venceu, sofreu na cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está no céu glorificado no dia de voltar. Então o cristianismo tem que estar abalizado desse ensinamento. O ser humano não pode de si mesmo se salvar por méritos pessoais, por obra pessoal. Eu faço boas obras, eu não preciso crer em Cristo, eu não creio na Bíblia, mas por fazer boas obras eu vou ser salvo. Isso é um ensinamento errado, é o pelagianismo. E essa doutrina já foi, na época, combatida e foi lançada por terra. Mas muita gente aí por fora ainda acredita que o ser humano pode se salvar pelas suas obras pessoais. Mas isso é um ensinamento errado. Eu trouxe essa observação só para que os irmãos entendam que nós aqui na igreja colocamos sempre a doutrina cristocêntrica, tá? Teocêntrica porque é Deus acima de tudo, e cristocêntrica porque é a pessoa de Cristo como o nosso único, suficiente Salvador, o nosso mediador entre o Pai e entre os seus filhos aqui na terra. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo, e a Ele seja dada sempre toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Amém? Então, qual é o versículo que eu vou aqui me ater com a igreja?
é justamente o versículo 32. Diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então veja bem, vamos pegar esse versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem é esse aquele? É o Pai. Aquele que não poupou o próprio filho. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Mas diz, antes o entregou. Então você vê que Deus o entregou por todos nós. É o que está dizendo aqui no versículo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então Deus entregou o próprio filho por nós. Repita isso comigo. Deus entregou o seu próprio filho por nós. É o que o versículo está dizendo aqui. Então olha bem, não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele diz, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora nós vamos pegar esse versículo, esse texto, e analisar o contexto. Deus não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, porventura não vai nos dar graciosamente todas as coisas? Como assim, pastor? Vamos lá, versículo anterior, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, analisando o texto com o contexto, você vê que o versículo anterior fala: Deus é por nós. Tem a garantia que Deus é por mim, pastor. Eu estou analisando o texto com o contexto. Qual é o texto? Aquele que não poupou o próprio filho, mas entregou por todos nós. Como é que ele não vai nos dar todas as coisas graciosamente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje nós podemos pegar esse texto, analisar o contexto e dizer: Deus sempre vai ser por nós. Amém. Deus sempre vai ser pelo seu povo. Deus sempre vai ser pela sua igreja. Por quê, pastor? Porque o versículo está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí, pastor, como é que estamos? O que nós analisamos aqui para contextualizar esse versículo? O versículo seguinte: aquele que não poupou o próprio filho. Então ele já mostrou o amor dele. Ele já mostrou a grandeza do amor dele por nós. Porque se você pegar João 3,16, vai dizer aquele versículo que toda a igreja já conhece: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse texto, com esse contexto, está ligado a justamente o que Deus já fez para o seu povo. Eu posso hoje crer de todo o meu coração que Deus é por mim. Eu lembro de um corinho que a gente cantava antigamente, né? Rosângela, se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? Aí depois a segunda parte falava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí depois o refrão dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Jesus me fortalece, eu posso todas as coisas. Deixar o talento de cantar para outra oportunidade, né? Mas é porque eu lembro do hino, do corinho, e tinha a ver com o que nós estamos meditando aqui nessa oportunidade. Aleluia. Então está aqui, ó. Deus é por nós. Agora, quando você lê esse versículo, você não vai ler mais ele assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem tanta coisa que a gente passa, eu tenho que estar clamando a Deus, para ver se Deus me ajuda, para ver se Deus me responde. Talvez Deus não esteja me escutando, talvez Deus nem saiba do que eu estou passando. Eu estou sendo afrontado no Facebook, nas redes sociais, mas Deus não sabe nem o que é Facebook, né? Então, quer dizer, não é por aí, irmão. Deus sabe todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. E a Bíblia está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu pego esse versículo anterior e ligo com o texto que nós pegamos para refletir: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então você vê que esse texto, analisando o contexto, ele garante para a igreja que Deus vai ser sempre por nós, pelo seu povo, pela sua igreja. Não importa a situação adversa que você passe, Deus sempre vai ser por você, vai estar com você. E outra coisa, Ele está em você através do Espírito Santo. Ele é por nós, Ele está conosco e Ele está em nós. Louvado seja Deus. Agora vamos analisando o contexto, pegar os versículos depois do versículo 32. Porque diz aqui, versículo 33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala aqui de uma linguagem bem clara para as pessoas entenderem que o povo de Deus pode ficar preocupado, né, de nós sermos acusados. E outra coisa, na antiga aliança, antes do Senhor Jesus cumprir o plano da nossa redenção, o acusador tinha acesso lá na presença de Deus, tanto que ele foi lá acusar Jó. Ele esteve lá no meio dos filhos de Deus e acusando Jó, que Jó era fiel a Deus, mas ele falou: é fácil para ele ser fiel, tu deu tudo para ele. Quer dizer, o acusador tinha acesso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque na nova aliança o Senhor Jesus triunfou contra o diabo e contra todas as potestades, os expôs ao desprezo. E diz a palavra que não se achou mais lugar para ele lá no céu. Ele foi precipitado para a terra. Ou seja, o diabo e os seus demônios, eles agem na terra, elevando as pessoas à impiedade e às perversidades desse mundo. Mas ele não tem mais acesso a acusar o povo de Deus lá diante do Pai. Porque hoje, quem está do lado do Pai é o Filho entronizado à destra do Pai. E outra coisa, o Filho está à destra do Pai e a Bíblia está dizendo que ele intercede por nós. Nós temos uma dupla intercessão por nós. Oh, que maravilha! Eu falo isso e me regozijo aqui dentro, irmãos. O meu espírito se regozija quando eu falo isso. Nós temos uma dupla
intercessão. E eu vou mostrar aqui dentro desse contexto que a gente está falando aqui na palavra. Olha o que diz aqui: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí o versículo prossegue e diz: é Deus quem os justifica. Aleluia. Meu Deus, maravilha. Você está percebendo aqui como o contexto tem a ver com o versículo 32? O que é o versículo 32? Trazendo sempre a lembrança: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus não poupou o próprio filho, e hoje o Filho de Deus está à destra do Pai. Ele não foi poupado aqui na terra para fazer o sacrifício por nós, mas aí ele triunfou na cruz do Calvário. Ele triunfou vencendo o diabo. Ele triunfou vencendo o pecado. Glória a Deus. Não se achou mentira, não se achou obra nenhuma errada na vida terrena de Jesus. Uma vez Jesus se levantou e falou: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém tinha o que falar de Jesus. O que acusaram Jesus foram aqueles homens mentirosos que subornavam as pessoas para querer encontrar nele alguma coisa para o acusarem. Mas na boca de Jesus nunca se achou mentira. O seu ministério terreno foi marcado por milagres, sinais e maravilhas. Aleluia. E Jesus cumpriu todo o plano da nossa redenção aqui na terra, até chegar à consumação da obra que ele tinha que fazer como nosso Redentor, que era ser morto, ser entregue por nossa causa nas mãos de homens ímpios e pecadores, e ser crucificado como um sacrifício, como um cordeiro sendo imolado. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo derramou seu sangue, padeceu, e quando ele na cruz bradou: tudo está consumado, ele ali realizou completamente e perfeitamente a obra qual o Pai tinha designado que ele fizesse. Jesus não deixou de fazer nada que tinha que fazer. Eu trago sempre a lembrança da igreja isso. Nunca pense que você tem que fazer alguma coisa para completar o que Jesus veio fazer aqui na terra. Tem muita gente que ensina: nós temos que pagar o preço, pastor. Pagar preço de quê? Eu sei que o meu Salvador pagou o preço. Aleluia. Eu sei que o meu Salvador pagou o preço 100%. Está pago. Ah, porque eu tenho que também pagar o preço, eu tenho também, que é para poder dar uma ajudinha para Jesus. Nada disso, irmãos. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que agrada a Deus é a fé. Meu Deus. Que agrada a Deus não é você se sacrificar, ralar joelho, botar a cara no chão. Ah, vou me humilhar aqui. É a prática do Velho Testamento, né? Botar o rosto no chão, jogar terra na cabeça, rasgar as vestes. Tudo isso é uma prática de humilhação no Antigo Testamento. Na Nova Aliança a igreja não tem que fazer nada disso, não, irmãos. Nós já temos alguém que foi moído na cruz do Calvário por nós. Aquela dor horrível que Jesus sentiu, aquele sangue que foi derramado, banhou aquela cruz ficou toda ensanguentada, aquele sangue precioso do nosso Salvador foi derramado ali, aquela coroa de espinho que foi posta na cabeça de Jesus. Os soldados estavam zombando de Jesus, os soldados romanos estavam ridicularizando Jesus, pegaram a coroa de espinho, colocaram na cabeça dele e falaram: olha aí o rei, olha aí a coroa do rei. E
ali estava o Senhor Jesus ensanguentado, suportando tudo por nossa causa. Meu pai. Eu hoje, irmãos, eu não vou a monte, já fui muito. Está ali a minha esposa que lembra, vigílias, monte, madrugadas, clamando. Vou abrir um parêntese aqui, eu não vou fugir da mensagem não, mas vou colocar aqui um exemplo. Uma certa feita em Buquim, interior de Sergipe, tem uma cidade chamada Buquim. Eu coloquei no coração o propósito de passar a madrugada em vigília, clamando a Deus, para Deus me responder algo que eu estava precisando de uma resposta. Para aqui a minha esposa, que sabe disso, nossos filhos ainda eram bem menores. Ana Carolina tinha 2 anos, do Kim, lá na casa do Top, né? Ia ter mais ou menos isso. Então o Vitor tinha uns 4, né? Você vê, nós com crianças pequenas, né, ainda. A minha esposa foi dormir, os meninos foram dormir e ficou eu. Eu digo, é hoje. Deus vai falar comigo. É hoje. Eu vou clamar e Deus vai bradar lá do céu. Irmãos, eu passei a madrugada. Eu deixei a porta da área, tinha a porta da frente e tinha uma porta dos fundos, e quando abria tinha uma área nos fundos, um quintal. Você imagina o interior de Sergipe, de madrugada, abrir porta no quintal dos fundos, num lugar que era propenso a aparecer cobra, a aparecer aranha, a aparecer tanto bicho peçonhento. E nós moramos em lugares que Deus deu tanto livramento, né? Eu hoje fico pensando, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Não tenho coragem de deitar numa cama, dormir num lugar onde aparecesse tanto bicho. A gente pensa assim, aí eu digo assim, eu já tive. É porque Deus tinha nos preparado para a obra. A gente deitava, dormia, né? Que era uma beleza, acordava e tal, fazia obra, evangelizava, dobrava o joelho e tudo. Uma cobra debaixo do plástico. Ah, meu Deus do céu. Tem tanta coisa, fui enumerar. Mas aí nessa madrugada eu estava clamando. Ah, Deus ia falar. Deus ia falar porque o servo dele estava clamando. Aí eu estava lá de joelho, olhando para o céu, joelho dobrado, clamando ao Pai, clamando, meu Deus, responda-me, Senhor. Senhor, me respondeu, clamando, a madrugada toda foi passando. Aí eu levantava, caminhava um pouco, as luzes apagadas, minha esposa e as crianças dormindo, e eu voltava lá para a área de novo, e dobrava o joelho, clamando. Passei a noite toda em oração. Passei a noite toda acordado, clamando e olhando para o céu, hein? E invocando ao Senhor, clamando que Ele me respondesse. E tudo quieto no céu. Eu digo, cadê Deus bradando lá do céu, né? Meu Deus. Eu estava assim preparado para escutar. Deus vai falar, vai ser um estrondo aqui que eu vou, né? Irmãos, sinceramente, eu conto aqui para essa aqui, até hoje ela sabe que de vez em quando eu lembro desse detalhe. Já estava amanhecendo, começou o céu começar querendo ficar azuladinho. Eu digo, está amanhecendo e Deus não me respondeu. Aí eu, de joelho dobrado, disse, Senhor, estou a madrugada toda clamando, fala comigo. Irmãos, eu não ouvi brado nenhum do céu. Eu não ouvi voz nenhuma no meu ouvido.
Mas quando estava amanhecendo, veio aqui dentro de mim, dentro do meu espírito. Eu baixei a cabeça e veio assim: a minha palavra já está aí com você. Eu não ouvi falar no ouvido, não ouvi bradar no céu, mas eu ouvi uma voz interna. Quando eu baixei a cabeça, eu digo: Deus não falou comigo, aí veio aqui dentro: a minha palavra já está aí com você. Aleluia. Desde então, irmãos, nunca mais eu participei de vigília, nem ensinei na igreja a fazer vigília, nem incentivei ninguém a fazer vigília, porque eu digo: irmãos, Deus fala, está aqui a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui a voz de Deus. Aleluia. Está aqui essa voz de Deus, que tem que estar escrita aqui, mas tem que estar também, ó, dentro da gente. Aleluia. Sabe quem é que fez eu entender aquilo dentro de mim? O Espírito Santo. Na hora que eu estava clamando, o Espírito falou. O Espírito é Deus, né? E ele habita no crente. Então ele falou dentro de mim: a minha palavra está aí. Você já tem a minha palavra. Aí, amados, que ensinamento eu tive. E assim foi, amados, né? Muitos outros exemplos que nós teríamos, mas o tempo corre, né? Mas, prosseguindo aqui, e eu estava falando, né, que nada se compara ao que o Senhor já fez por nós. Valorizamos a obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então vamos lá, irmãos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus nos justifica como? Versículo 32 fala: aquele que tem mesmo o seu próprio filho poupou. Então nós fomos justificados, e Deus fala que Ele nos justifica, porque Ele já deu o Filho em sacrifício. E o versículo anterior fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo: eu garanto, eu vou ser sempre por vocês. O versículo no meio fala: ele não poupou o próprio Filho. Tudo bem, nos apegamos a isso. Como Ele não nos dará também graciosamente todas as coisas? O que? Ele é por nós, vai ser sempre por nós. Já nos garante. É algo que Ele já nos deu. Aí o versículo seguinte: quem nos acusará? Pois Deus já nos justifica. E Deus já nos garante justificação. Como eu estava falando, o inimigo no Antigo Testamento, ele estava lá acusando. Agora não está mais acusando. Ele está agindo aí no mundo. Mas os servos de Deus, diante do Pai, tem quem? O advogado. Aleluia. O advogado que intercede por nós. Olha o que diz aqui, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha agora o versículo 34. Outra coisa que Deus provê para nós: quem os condenará? Quem é que vai nos condenar? Romanos capítulo 8, versículo 1 fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo como a gente tem que pegar o Novo Testamento e estar firmado nessa nova aliança? Porque tudo está consumado em Cristo. Tudo de Deus, todo o favor de Deus, toda a provisão de Deus, toda a promessa de Deus foi consumada em Cristo. Em Cristo. Então, quando ele diz aqui, ó: quem os condenará? Já não tem mais condenação. Então quem é que vai condenar? Aí diz aqui, ó, Paulo fala: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Eu há pouco falei que nós temos uma dupla intercessão, não é? Se nós temos uma dupla intercessão, a primeira está aqui. Diz que o Filho, né, está à direita do Pai e intercede. Olha aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou. Quem intentará acusação? Já não tem mais como acusar, né? Quem tentará acusação? Já não tem como mais acusar, porque Deus nos justifica. Aí quando ele chega e diz, quem os condenará? Aí ele fala, Cristo foi quem morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas se você aqui no próprio capítulo 8, aqui na minha Bíblia eu vou voltar uma folha. Se você tiver com a Bíblia digital aí, né? Se você for lá no capítulo 8 mesmo, no versículo 26, olha a segunda intercessão aí. Aleluia. Oh, glória. Oh, Ramassuianda. Glória, glória, glória a Deus. Olha a segunda intercessão aí. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Oh, olha forte aí, igreja. Eu leio isso, eu me regozijo. Meu Deus, o Espírito intercede e Jesus intercede. O Espírito da vida da gente intercede com gemidos. Interessante que Paulo, a gente fala que a gente não sabe orar como convém. É uma coisa que eu me despreocupei também, amados. Eu corrigi na minha vida ao longo desses anos. Muitas das vezes eu ficava rebuscando palavras, como é que eu vou me explicar, como é que eu vou falar com Deus. É assim, não, é porque eu tenho que, né, ter uma maneira. E a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém. Às vezes a gente está aflito e começa, meu Deus, me ajuda, me dá direção. A gente está orando meio aflito, mas a Bíblia está dizendo, também o Espírito está intercedendo por nós. Aleluia. Com gemidos inexprimíveis. Ele age dentro da gente. Ele age de uma maneira que faz uma intercessão, porque ele habita dentro de nós e habita no nosso espírito. O nosso espírito está revestido com o Espírito de Deus. Aleluia. Então ele testifica dentro da gente que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, o Espírito sabe o que a gente precisa, o que aflige a gente. O Espírito sabe a condição que a gente está. Então ele age intercedendo. Aleluia. Agora, junto ao Pai, está o Filho, intercedendo por nós. Junto ao Pai,